Vamos falar sério que daqui a pouquinho o Supremo Tribunal Federal vai retomar o julgamento daquela questão do COAF, né? Se pode usar esses dados sigilosos ou não em inquérito sem autorização da Justiça. Ontem a sessão começou, nós tivemos o Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, se manifestando, e depois o relator do caso, né, que é o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, ele deu o voto dele. Ele levou apenas 4 horas para ler o voto. A gente tem uma matéria, primeiro acompanha e depois comenta. O Procurador-Geral da República manifestou apoio ao compartilhamento de dados bancários e fiscais sem autorização da Justiça, para não prejudicar o combate à corrupção nem comprometer a imagem do país no exterior. Primeiro, o Judiciário não terá condições de suportar essa pletora de controle prévio de informações. Segundo, atentará contra as regras do GAFI, que são aplicadas em 184 países, e teremos, assim, um grande problema para o Brasil se justificar perante a comunidade internacional e dar continuidade ao combate à corrupção. Nesta quarta, apenas o presidente do Supremo, que é relator da matéria, votou. Foi com uma liminar concedida por Dias Toffoli que foram suspensas mais de 900 investigações só no âmbito do Ministério Público Federal. O ministro precisou de 4 horas para explicar que é favorável ao compartilhamento, mas com supervisão do Judiciário. A representação pode conter a descrição das movimentações e operações consideradas suspeitas, sim, ou a descrição de fatos caracterizadores de eventual ilícito, inclusive o detalhamento desses fatos, mas não com as informações globais, mas não os documentos sensíveis, como é o caso da íntegra de extratos bancários ou de declaração de imposto de renda sem a prévia autorização judicial. Que o Ministério Público, ao receber a representação fiscal para fins penais, deverá instaurar procedimento investigativo criminal. Isso não pode ficar perdido em alguma gaveta, tem que ter algum tipo de procedimento. Deve instaurar o PIC. E esse PIC deve necessariamente ser submetido a uma supervisão judicial. O caso em julgamento envolve os donos de um posto de combustíveis no interior de São Paulo. Eles foram condenados por crime de sonegação fiscal em primeira instância, com base em informações repassadas pelo antigo COAF, hoje Unidade de Inteligência Financeira. Na segunda instância, a condenação foi anulada e o Ministério Público recorreu ao Supremo. A sessão de votação continua nesta quinta-feira. Ainda faltam votar 10 ministros. O próximo a votar é o ministro Alexandre de Moraes, né? Porque no Supremo a coisa funciona mais ou menos assim. Você tem o relator que vota primeiro, né? Aquele que é o responsável pela relatoria do caso, e depois começa a votar aquele que entrou mais recentemente, né, no Supremo, até o decano, e depois tem o presidente, é o último a proferir o voto, mas como o presidente do Supremo, Dias Toffoli, já foi o primeiro a votar, vai terminar com o decano. Essa, né, Zezé, a gente teve recentemente a questão da segunda instância, todo mundo sabia mais ou menos como os ministros iam se comportar, né, como seriam os votos. Eu acho que tinha ali uma dúvida, principalmente em cima do próprio Dias Toffoli, né, mas todo mundo sabia mais ou menos o que esperar. Agora, nessa questão, a gente não sabe muito bem, né, o que esperar dos ministros. Será que eles sabem? Porque, olha, o que estão dizendo é que o próprio Dias Toffoli fez o voto e ele não sabia como é que ele estava votando. Ao ponto de todo mundo que foi perguntado ali, e ali, o que falou o presidente do Supremo, relator do caso? Nada, porque ele falou em javanês. Começaram a pedir que alguém traduzisse o voto. A tradução veio um pouco depois de 4 horas. 4 horas falando, que nem uma matraca, ainda teve que soltar uma nota para dizer o que quis dizer com as 4 horas de falação. Bom, e isso porque quem costuma falar muito no Supremo é o Celso de Mello, né? Ele é o cara que fala. Eu estou imaginando que se o Celso de Mello começar a falar hoje por volta das 6 da manhã, amanhã a gente vai ter a conclusão do voto dele. Mas, assim, diante do que o Toffoli apresentou, depois as explicações que ele deu acerca do voto, o que se viu foi que o que ele está pedindo para que seja feito não é nada além do que já é feito. Quer dizer, como é que funciona hoje?
a história. Não existe um pedido por parte, em tese, por parte do Ministério Público, para que se realize um relatório acerca de atividades financeiras de determinada pessoa, determinado grupo, determinada empresa. São os bancos que, mediante normas estabelecidas pelo Banco Central, esses bancos, ao perceber que essas normas foram infringidas, os bancos emitem esse relatório para o COAF, que então manda para o Ministério Público. Aí, se o Ministério Público olha aquilo ali e diz, olha, realmente esse relatório contém aí movimentações, transações esquisitas. Se ele conclui isso, ele vai na justiça e pede para investigar aquilo ali, pedir extrato. Aí sim se abre uma investigação. Em tese, é assim que funciona. Também a mesma coisa com a Receita Federal, embora a Receita, quando envia, ela já pede abertura de procedimento, de processo e tudo mais, né? Aí, o que se supõe que aconteceu? Existem aí duas situações. Uma, o Toffoli, quando pediu que fossem quebrados os sigilos de 600 mil pessoas, ou seja, todos os relatórios feitos pelo COAF em um determinado período fossem enviados para ele, o que ele queria provar é que o Ministério Público, em vez de se ater aqueles relatórios que foram enviados, o Ministério Público teve a iniciativa de pedir outros relatórios também para o COAF, o que ele não pode fazer. E aí a outra questão que se discute, mas que não ficou muito clara, é que, no caso do filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, as movimentações atípicas encontradas pelos bancos e relatadas ao COAF foram em relação ao Fabrício Queiroz. Só que aí, com base nesses dados e sabendo que o Queiroz era o chefe de gabinete do Flávio, o Ministério Público teria pedido, então, relatório do próprio Flávio. Aí, nesse caso, o Ministério Público do Rio de Janeiro teria cometido uma ilegalidade que pode, inclusive, levar ao cancelamento de todas as investigações. Mas eu acho, Marcão, que não vai sair muito disso. O resultado dessa votação. A não ser que algum ministro venha com alguma tese assim grande, um negócio diferente de tudo. Porque, olha, o Toffoli bem que tentou, mas tudo que ele falou está ali, está na lei. É isso.